Deus te use. Glória a Deus. Hoje a gente vai fazer um Tadel um pouquinho diferente, tá bom? Porque ninguém melhor do que os nossos líderes de célula para falarem sobre as nossas células. E nessa noite nós vamos receber um líder de célula representando cada região. E gostaria de ver como é que estão aí as regiões. Cadê a região amarela? Vamos ficar de pé, né, gente? Região amarela! Uou! Muito bem. Ó, a mamãe levantou da região amarela, dona Marlene. Eu vi aí, ó. Eu ia chamar primeiro as regiões, mas tá bom, tudo bem. E para representar a região amarela, nós convidamos Doutor Robério. Tá vindo ali correndo. Doutor Robério vai estar representando a região amarela nessa noite. E agora eu vou chamar da região verde. Quem é que será que estará representando a região verde? E eu gostaria de convidar a Cirlinha. Cadê a Cirlinha? Cirlinha, cadê a região verde? Vamos ficar de pé, região verde. Amém? Toda a região verde. Glória, veio de verde, muito bem. É verde, gente. É verde limão, né? Não? É amarela? Verde limão. É verde limão. Enquanto eles discutem se a camisa da Cirlinha é verde ou amarela, gostaria de convidar o representante da região vermelha. Cadê a região vermelha? Fica de pé, região vermelha. Ei! E eu gostaria de chamar o senhor Getúlio. Já está aqui, amém? E o último líder de célula que eu gostaria de chamar neste momento, que vai representar a região azul. Cadê a região azul? É a nossa irmã Juliana Tom. Cadê a região azul, gente? Fica de pé, gente. Amém? Região azul, Juliana vai estar representando essa região. E hoje eu não vou falar nada, eles que vão falar. São líderes de célula, líderes tops aqui. Tá subindo o tom, cada piada, né, gente? É difícil. Mas é o quê, né? Faz parte. E eu gostaria que vocês me dissessem, o Robério, ele, no momento, ele não está liderando célula, que ele agora subiu de nível, é um supervisor de área, né? Um supervisor de setor, mas ele... Há um mês, mais ou menos, né, que a Jéssica, a esposa dele, assumiu a célula. Mas eu gostaria que você falasse, né, como um líder de célula, o nome da sua célula, tá bom? E há quanto tempo você é líder de célula, por favor. Então tá, eu sou líder da melhor célula que existe na Palavra e Poder. Fica de pé aí, cheia de graça. Dá um gritinho aí, gente, bem gospel. Essa é a minha célula. Eu sou líder de célula há mais ou menos uns 6 anos. 6 anos. Comecei liderando a Vinho Novo, depois teve uma dança das cadeiras na igreja, comecei a liderar a Libertadores, o UFC multiplicou, Libertadores multiplicou, cheia de graça e agora Deus me promoveu, eu sou supervisor. Mas mais ou menos uns 6 ou 7 anos, eu não tenho certeza quanto tempo, não. Amém, glória a Deus. Cirlinha, qual é o nome da sua célula e quanto tempo você é líder de célula? O nome da minha célula é Noa Dias. Cadê a célula Dias, gente? Eu acho que é uns 6, 7 anos, se eu não estiver enganada. Para mais. Porque eu não tinha Lourenço tem 7, então é mais. Mais de 7 anos. 7 anos. Glória a Deus, amém. Getúlio. Boa noite. Boa noite, olha aí. Ó. Qual o nome da sua célula e quanto tempo você é líder de célula? Célula Farol. Cadê a célula Farol? Amém.
O tempo eu sou recente, tem um pouco menos que um ano, acho que não chegou a um ano ainda, porém, eu já liderei no passado, né? Se me dá permissão, depois eu até explico um pouquinho que eu tive um lado ruim do que ser líder de célula, e agora sim, agora eu tô totalmente diferente. Isso. Amém. Juliana Tom. Boa noite. Eu sou líder de célula infantil. Eu acho que eu estou com essa célula infantil há uns 3 anos já. E o nome da célula é Filhos da Promessa. Amém. Glória a Deus. As crianças estão no culto infantil, né? Amém. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá bom? Gostaria que vocês respondessem o mais objetivo possível, de forma objetiva, tá bom? Para a gente ganhar bastante tempo aqui. Para você, vamos começar agora, continuar começando da minha direita para a esquerda. Para você, Roberto, o que é liderar uma célula? Então, assim, o que eu enxergo é que é uma forma agradável, né? Uma forma bem agradável mesmo de servir a Deus, cuidando de pessoas e contribuindo para a expansão do reino. Entende? Eu aprendi a gostar da célula, porque quando eu cheguei a realidade era outra. A gente vivia um modelo diferente de igreja, que era mais de programação e tudo, e depois se tornou igreja em célula. Então, assim, eu entendi que é uma forma de servir a Deus, né? Servir a Deus pastoreando. Jesus, ele falou que as pessoas, elas são como se não tivessem pastor, né? Um rebanho sem pastor. Então, quando a gente se dispõe a servir, como pastor, é uma forma ali de pastorear, de cuidar, e é uma forma agradável, né? Porque é por meio de comunhão, nas casas, não tem assim, talvez aquela responsabilidade de um pastor, né, de igreja, mas a gente ali tá servindo, está exercendo, então eu acho isso fantástico demais. Amém. Para você, Cirlinho, que é liderar uma célula? Então, para mim, liderar é tipo isso mesmo que o Roberto falou, é cooperar para que o reino de Deus cresça, né? Não foi muito gostando que a gente começou a liderar, mas foi entendendo que era um chamado que Deus queria que a gente vivesse aquele momento, então a gente abriu mão de viver muitas coisas para viver com que o reino de Deus possa crescer, né? Liderar, para mim, não é somente pegar uma folha de edificação e fazer edificação, ou dar simplesmente a responsabilidade para alguém fazer. Então, eu tiro o meu tempo, sim, para orar pelo cada um da minha célula. Eu tenho orado, tenho pagado preço por isso, tenho chorado muito pela vida deles. Então, eu entendo que liderar, para mim, é algo surreal, é algo que Deus tem chamado a gente para viver. Amém, aleluia, glória a Deus. E para você, Getúlio, o que é liderar uma célula? Bom, para mim, liderar uma célula é simplesmente fazer eis-me aqui, Senhor, porque nós temos um alvo que é ganhar a nossa cidade. Eu creio que isso vai acontecer, e é isso que é você falar para Jesus, nada que eu venha fazer nessa terra vai ser suficiente, que o Senhor fez por mim, então eis-me aqui. Então isso que é liderar uma célula, e esse é o foco, o objetivo é se colocar à disposição do reino para ganhar vidas para Jesus. Amém, glória a Deus. Para você, Juliana, você que é a única dos 4 aqui que lidera uma célula infantil, é uma temática diferente, é uma forma diferente de liderar, porque você está lidando com crianças. Então, para você, o que é liderar uma célula? Para mim é fazer parte de uma grande missão, né? Eu vejo dessa forma. Eu não vejo que a célula me cansa, que a célula atrapalha a minha vida ou me impede de fazer algo, né? E às vezes quando eu escuto sobre cansaço e tal, é cansativo liderar a célula, eu não vejo. Eu tenho momentos, sim, já passei por vários momentos onde eu estava cansada, mas eu nunca atribuí isso à célula ou à liderança em si. É por vários motivos, então não é por conta que eu estou cansada que eu vou abrir mão da célula, que eu vou abrir mão da liderança. E não está relacionado a isso, está relacionado ao contexto geral e que eu preciso mudar de forma geral para que eu me aliviasse, né, em Deus. Então, eu entendo que faz parte de uma grande missão e que para que o reino de Deus seja alcançado mesmo nessa terra. Amém. Agora eu vou começar pela Juliana, para fazer essa pergunta aqui. Por que a célula é tão importante na vida da igreja? Para você, por que a célula é tão importante no contexto da igreja?
porque a gente consegue chegar aonde a igreja, né, o templo em si, os encontros aqui não conseguiria chegar, né, e alcançar pessoas que nunca vieram. Tem crianças que começaram a vir ao culto, que nunca vieram, né, a partir da célula. Então, isso é muito gratificante. Eu tenho visto tantas famílias sendo alcançadas, né, pelas crianças, pelos jovens, famílias que a gente nunca veria aqui dentro. E já um pedacinho dela já está aqui. Então, isso é muito, muito grande, né? E a gente precisa entender que a gente pode e precisa fazer parte disso, que isso é evangelho. Isso não é um método da Igreja Batista Palavra e Poder. Isso é evangelho. Amém? Glória a Deus. E para você, Getúlio, por que a célula é tão importante no contexto da igreja, da vida da igreja? Bom, na minha opinião, eu acredito que pelo menos a grande maioria foi alcançada por Jesus através da célula. Então, eu vejo que a célula é importante para alcançar vidas, né? Talvez muitas pessoas começaram na célula para depois chegar até a igreja, né? Então, eu acho essencial isso, a célula na vida da igreja, né? É a igreja fora, a igreja nas casas, no caso, né? Então, acho que por isso que é importante, sim. Amém. E você, Cirlinha? Qual é a importância da célula no contexto da igreja, na vida da igreja? Eu penso que é um foco para que a gente traz mais vidas para os pés de Jesus, né? Então, querendo ou não, a gente está ali no nosso trabalho, e a pessoa está ali, a gente vai ministrar de Jesus para ela. Ei, mas aí, e aí, o que você faz? E aí, você vai fazer o que hoje? Então, é algo que a gente traz para a nossa realidade de ganhar essa pessoa. Ei, mas vão na célula, né? Isso vai fazer parte de tudo isso, vão para lá. E aí, querendo ou não, a gente acaba ganhando a pessoa para a célula para depois ganhar para vir para a igreja. Então, eu vejo que isso é muito importante para a igreja, porque é um crescimento que a igreja vai crescer cada vez mais. Amém. Robério, para você, por que a célula é tão importante no contexto da vida da igreja? Então, acho que são essas duas coisas. O propósito de expansão do reino, né? A gente consegue alcançar com mais facilidade, sem toda aquela capa da religiosidade. Porque é informalidade, numa casa. Às vezes convida a pessoa, você não vai convidar assim, vamos num culto, na palavra e poder, não, vamos na minha casa. Então fica muito mais informal, é o propósito realmente de expansão do reino, né, de uma forma muito informal. E eu também enxergo o porquê dos benefícios, né? Tem um propósito de expandir e tem também os benefícios. Quantos benefícios hoje a gente encontra na célula? Na multidão não tem como saber se alguém está precisando de algo. Agora na célula você vai na casa da pessoa ali, tem aquele convívio de perto. Então quantos testemunhos a gente sabe, né, por meio das células. Na minha célula a gente já viu tantos testemunhos ali tão legais. Então assim, e também é bom. Por que é importante? Porque é bom, a célula é bom. Se fosse ruim a gente parava, mas é bom, então a gente continua. Amém, glória a Deus, amém. Uma outra pergunta, agora eu vou fazer a pergunta e quem quiser responder dos 4 pode responder. Quais características não podem faltar em um líder de célula? Bom, eu acho que as características é dependência. Assim como eu falei no início, não é a primeira vez que eu lidero uma célula. Eu já liderei células aqui, depois fomos para Nova Venécia, onde eu liderei. Então, eu me senti muito cansado, eu me machuquei muito com célula. Eu não tive uma experiência boa por simplesmente não falar assim, Deus, eu sou dependente do Senhor, preciso do Senhor. Então, eu comecei a levar a célula como algo, eu vou liderar uma célula, eu vou fazer desse jeito, e vai acontecer, e não acontecia nada. Enquanto que eu não aprendi a ser totalmente dependente de Deus, primeiramente que a célula não é minha, eu apenas estou liderando o que o Senhor colocou em minha mão. Então, eu preciso ser dependente de Deus para que venha fluir, para que vidas venham a ser alcançadas. Então, eu vejo umas características assim, dependência. E hoje, glória a Deus, eu enxerguei isso e eu retornei, né, a liderar a célula. E como está sendo bom agora, como está sendo mais leve, como está sendo mais gratificante, porque não está vindo nada de mim, eu simplesmente me coloquei à disposição. Então é isso que, na minha opinião, não pode faltar, é dependência de Deus. Amém, glória a Deus, amém.
Algum de vocês quer falar mais alguma característica que não pode faltar em um líder de célula? Eu penso que é essa dependência que Getúlio falou mesmo e o amor, porque se você não tiver amor para você liderar a célula, nem vai. Não adianta, que não vai fluir. E a semelhança de Cristo também. Eu penso por esse lado, a semelhança de Cristo e amor. Não pode faltar em um líder de célula, porque se você não tem amor, para que você vai fazer lá? Vai liderar para quê? Vai ajudar em quê as pessoas? Né? Não vai ajudar as pessoas a crescer, vai ajudar ela a ser mais ferida. Então, eu acredito que o amor é essencial e a semelhança de Cristo. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Eu vejo que não pode faltar um coração doador, que esteja com os olhos nas coisas do alto. Porque se... Eu falo assim, não é que Juliana, você nunca se viu com o coração assim, se vier assim, será? Já passou esse sentimento, mas que eu repreendi, que eu vi que não era meu. Porque se a gente tirar os nossos olhos um pouquinho das coisas do alto, a gente começa a ver com os olhos naturais e começa a ficar pesado. Então, porque é algo sobrenatural, é algo de Deus, não é algo natural. Essa relação, essa rotina de estar em célula, de convidar pessoas, de sair da zona de conforto, de arrumar a casa, abrir as portas da casa, não me prender se quebrar alguma coisa, se sujar alguma coisa. Isso não é natural, porque o natural, Deus me livre, né? Então, se a gente tirar um pouquinho dos olhos de lá, a gente se prende isso e se perde e para. Então, tem que ter essas características, eu vejo. Amém. Roberto, quer acrescentar algo? Sim, vida com Deus, né? Vida com Deus, lealdade, disposição para servir, tem várias coisas. Mas, para mim, a principal não, talvez a que mais me marcou foi a de ter coração de pastor. Né? Eu penso que o líder de célula ele precisa se enxergar como pastor da célula. Enquanto eu vou falar de mim, eu lidero há bastante tempo, só que teve um dia que realmente a ficha caiu. Eu sou pastor da célula, eu não sou talvez o organizador ali daquela reunião, facilitador, mais do que isso, é de pastorear mesmo. Quando eu penso que eu sou o pastor da célula, aí meio que dá um choque de realidade, vem um peso de responsabilidade, porque eu penso assim, em primeiro lugar, e isso é o que eu falo com quem eu lidero, com quem eu tenho alguma oportunidade de ensinar algo. Eu falo que a primeira missão do líder de célula é orar pela célula. Né? Em primeiro lugar, a gente vai cobrir espiritualmente, até porque o rebanho não é nosso, é de Jesus, então a gente não pode fazer nada. Mas eu penso que talvez a coisa mais importante do líder de célula é ele ter esse coração de pastor, ele entender que ele está pastoreando, que ele está cuidando, vai fazendo a dependência do Espírito Santo de Deus, porque se não for, não vai, né? E entender que se não tiver esse coração desprendido, realmente disposto ali a servir, está no lugar errado. Talvez vai fazer, como a Cilinha diz, vai acabar machucando. Então, começa tendo essa revelação de pastoreio mesmo, entende? Então tem que virar a chave. Se não virar a chave, essa chave de você entender que você é um pastor que Deus chamou para cuidar de vidas, para cuidar de um rebanho, que é a célula, dificilmente a célula vai romper, dificilmente a célula vai multiplicar. Realmente precisa ter essa visão de pastorear, de pastor, mesmo que não tenha o P maiúsculo lá, o PR, que não tenha um curso de teologia, mas Deus chamou para liderar, para pastorear. Isso é muito importante. Só lembrando também, pastor, que nós somos pastores, mas nós estamos debaixo de autoridades maiores, né? Então, chega a ser uma lealdade, né? Precisa, isso é muito importante ressaltar. Que, como eu falei na semana passada, né? Nós estamos todos debaixo de uma liderança. Sim. Assim, e acima de tudo, né? O pastor Rodrigo está debaixo da liderança do próprio Espírito Santo, de Jesus, e a gente entende que a visão que é dada aqui na Palavra e Poder vem direto do trono de Deus. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Só acrescentar, pastor Omar, eu acho que é muito importante a questão da lealdade, porque se o líder ele tentar ficar isolado, não vai fluir, porque a mesma deslealdade que ele está plantando, ele vai colher. Com certeza. Isso aí é fatal. Se o líder de célula está sendo desleal à sua liderança, ao seu supervisor, ao seu líder de região, ao seu pastor, automaticamente ele também vai sofrer isso, com certeza. Mais uma pergunta, e aí quem quiser responder,
aliás, todos vão ter que responder, mas eu vou deixar que vocês, né, comecem. Por que você decidiu ser um líder de célula? Eu entendi que era a visão de Deus para a gente nesse momento de igreja, né? Assim, em primeiro lugar, eu falo que é porque eu quis, né? Eu quis, então eu vou. Mas eu entendo também que é como se a gente fosse um time de futebol, né? E eu tivesse ali, talvez, servindo água. É importante servir água? É importante, talvez, ser ali o cara da fisioterapia? Mas eu queria mesmo estar no campo jogando, entende? Hoje, com quem eu converso, eu falo o seguinte: hoje o núcleo duro da visão da palavra de poder é célula discipulado. Se eu estou de fora disso, eu posso estar em outras áreas que são importantes também, mas elas ainda assim são periféricas, porque hoje o centro é célula discipulado. Está fora da visão. Eu posso fazer, eu me envolvo com muitas outras coisas. Participo da questão estatutária, sirvo na filmagem, por aí vai. Professor dos adolescentes, que é uma missão muito nobre, mais árdua de todas. Mas eu entendo que... É isso aí, pastor Alain. Mas o mais importante é o centro da visão. Realmente, célula discipulado. Se a pessoa que está aqui talvez não entendeu isso ainda, talvez ela só precise entender que hoje o centro da nossa visão é essa. Então, se é essa a vontade de Deus para a gente hoje, enquanto a gente relutar com isso, talvez a gente impede até o fluir de Deus de algumas coisas para a nossa vida. Então, eu entendo que é visão e debaixo do propósito. Tem muitos outros motivos também, mas esse é o principal. Amém. Juliana, por que você decidiu ser uma líder de célula, principalmente infantil, né? Eu vi como uma forma de servir ao Senhor. Não é assim... Uma vez uma pessoa me falou sobre essa questão de servir e tal, as pessoas falam de você, e eu vejo que isso não é mais do que a minha obrigação. E liderar a célula, a forma que eu vejo, não é algo assim, a mais, estou fazendo a mais para o reino, eu estou fazendo mais do que a minha obrigação. Estou servindo ao rei, ao Senhor, estou cumprindo o que a Bíblia está falando. Amém. Amém. Getúlio, por que você decidiu ser um líder de célula? Bom, por isso a importância de você não estar apenas inserido em uma célula, mas também participando, né, da terça do poder, do celebração de domingo. E foi numa terça de poder, acho que foi uma série de mensagens que me quebrou no meio. Foi para mim um choque de realidade, um choque para mim olhar para mim mesmo. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Quanto tempo que eu estou parado e ver pessoas ao meu redor, ver pessoas em boa esperança que carentes da palavra do Senhor, e eu simplesmente olhar para a minha vida, meu Deus, Jesus morreu por mim, né? Jesus nos deu uma ordem de ir, de fazer discípulo. O que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada, absolutamente nada. Isso para mim foi um choque de realidade, ver pessoas ao meu redor sedentas, e eu, meio da célula, alcançar vidas, assim como eu falei no início. Então, isso foi um choque de realidade para mim. Assim como eu falei, eu já tinha liderado antes, e quanto que eu observei, quanto que eu perdi, o quanto que eu fiquei para trás nesse tempo que eu não estava, que eu fiquei ausente da célula, ausente de estar junto com a célula, de estar liderando uma célula. Então, isso para mim foi um choque de realidade, onde eu acordei para a vida e falei, não, agora eu não posso parar, Jesus está voltando, e se eu não me posicionar como servo do Senhor, como um homem de Deus, pessoas vão morrer ao meu redor e vão para o inferno. E o que eu estou fazendo? Então, isso que foi o motivo para mim estar hoje liderando a célula. Glória a Deus, amém. Que muitos virem a chave nessa noite, em nome de Jesus. Cirlinha, por que você decidiu ser uma líder de célula? Então, quando a gente foi escolhido para ser líder de célula, eu falava com a Alan assim, eu não quero liderar não, se você quiser ir, você pode ir sozinho. Uau. Eu não quero não. E aí a Alan falava assim, não, a gente vai sim, eu quero, a gente vai liderar sim. A Neia sempre acreditando em mim e a Alan, né? Sei por que ela acreditava na gente não, mas ela via alguma coisa a mais.
E aí a gente começou a cantar muito aquele louvor de Fernandinho, né? Uma nova história Deus vai fazer. E aí eu me via muito sobre isso, e o pastor falava muito, encorajava a gente muito, a gente tinha bastante palavra que edificava, sabe, a nossa vida. E eu falava assim, tá aí, eu quero fazer parte de uma nova história. E decidi fazer parte de uma nova história. Se é para ganhar uma cidade inteira, vão lá, vão ganhar. Amém. Aleluia, amém. Pastor, me dá um tempo só para uma última pergunta. Qual recado vocês deixariam para a igreja como líderes de célula? Olha, não fique de fora do mover de Deus. Teve uma vez que o pastor falou isso, né? Existem várias pessoas na história. Aquelas que veem a história, aquelas que falam bem ou falam mal da história, aqueles que fazem história. Eu penso que quando a gente é líder de célula, a gente faz história na mudança da vida de uma pessoa. Na mudança no sentido de que antes ela ia para o inferno e agora ela vai para o céu. Né? Quantas pessoas eu lembro que já aceitaram Jesus dentro da célula, né? E hoje estão na presença de Deus, e isso realmente não tem preço. Então, o que eu digo é, não fique de fora, aceite o chamado, né? Eu sempre falo para os meus liderados ali, talvez você nesse momento não tenha disponibilidade para ser o número 1, para ser realmente o líder de frente, mas pode ser um anfitrião, pode ser o diácono, pode ser secretário, líder em treinamento. A única coisa que não pode ser é não ser nada, não querer participar, entende? Está proibido de não ser nada, né? Não seja, eu aprendi essa frase, pastor Alain, não seja inútil, seja útil. Exatamente assim, né? Seja útil. Amém. As palavras de sabedoria. Cilinha, qual recado você tem para deixar para a igreja como líder de célula? Então, se essa é a visão que o pastor tem trago para que a gente para viver uma nova história, eu acho não porque a gente ficar sentado em uma cadeira, né? Simplesmente olhando o que as pessoas estão falando e até mesmo julgando o que as pessoas estão fazendo. Então, o nosso papel nessa terra, enquanto a gente existir aqui, a gente precisa fazer com que o reino de Deus possa crescer cada vez mais. Amém. Glória a Deus. Getúlio? Bom, só um exemplo, é como se fosse um time de futebol, aquela adrenalina ali para quem está jogando, e tem aqueles que ficam apenas na arquibancada. Então, pense comigo, só isso. Se você vai querer fazer parte desse mover, de ganhar vidas para Jesus, ou você vai ficar apenas na arquibancada assistindo. Olha aí, ó. Juliana? Nós aqui somos pessoas comuns, né, que se permitiram, decidiram, né, se doar. E às vezes você vê a célula como um peso, né, ou uma responsabilidade que você não quer ter. E Deus, ele tem a capacitação para cada um de nós que está, né, disponível. E ele também tem o renovo para quem está cansado, para quem já passou pela célula. Então, assim, nós não somos melhores, nós só não olhamos para a célula como o peso. Mas, às vezes, a gente está carregando peso que não vem da célula, vem de outras coisas. Então, às vezes, você tem que avaliar e entender, porque, às vezes, você abre mão de uma coisa que mais te beneficia do que era realmente aquilo. Aí, tudo que foi falado aqui, né, talvez você que hoje nem vai em uma célula, que Deus possa, né, falar com você de alguma forma, né, através disso aqui. Amém? Aleluia! Vamos aplaudir nossos líderes incríveis de células incríveis. Permaneçam aqui, por favor. Nós vamos orar. Gostaria que ficasse de pé só os líderes de célula agora. Só quem lidera a célula ficasse de pé. Vou convidar o pastor Rodrigo Amaral. Ele vai estar orando, abençoando a sua vida de forma sobrenatural. Tudo que eles falaram aqui, tudo que cada líder falou aqui, cada um representando você que lidera na sua região, realmente é uma realidade. Aquilo que Juliana falou agora, né? Às vezes a pessoa abriu mão da sua célula, pensando que, né, de repente estivesse abrindo mão, né, para descansar, e às vezes continua está mais cansado do que antes, né, porque realmente não abriu mão de algo que realmente deveria abrir. Então, a palavra de cada líder aqui é muito séria e é muito importante. Passar aqui para o pastor. Amém. Vamos orar. Se você é liderado por um desses líderes, estenda sua mão sobre eles também. Pai, no poder de Jesus,
Eu quero te louvar, porque nós enxergamos nossos líderes de célula como verdadeiros heróis, que se engajaram no serviço de se doarem para o reino do Senhor. Eu te louvo, Deus, porque é por causa do voluntariado deles que muitas vidas têm vindo até Jesus, mas também têm permanecido. E todos eles estão cumprindo a palavra do Senhor, que diz, através do apóstolo Paulo, que a vontade do Senhor é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E eu quero te exaltar, porque quando esses irmãos e essas irmãs tão preciosas lideram células, eles estão, de fato, trabalhando, cooperando, servindo, para que a tua vontade se cumpra na terra. Por isso a tua palavra diz que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E sei, quando eu olhei para esses 4 líderes que aqui estão, todos eles passaram por diversas lutas e batalhas da vida, mas todos eles têm sido ricamente recompensados e abençoados pelo Senhor. E eu oro, Deus, para que o Senhor visite esses líderes, que todos eles que estão aqui, e que a partir daqui outros novos líderes também sejam levantados, e uma grande multidão de homens e mulheres servindo ao Senhor, liderando células e fazendo o reino de Deus, do Senhor, avançar sobre a terra. Eu os abençoo no poder do nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, aleluia. Obrigada. Glória a Deus.